Bem-vindo ao programa Inadcast. Eu sou Kevin Cardoso, aluno de graduação no Unimetrocamp. Atenção, que o papo sobre direitos humanos vai começar. Hoje vamos conversar com a Kênia Kemp, professora do Unimetrocamp sobre direitos humanos. A professora Kênia é historiadora pela Universidade Federal de Pernambuco e mestre em antropologia social pela Unicamp. Orienta e realiza pesquisas em direitos humanos e educação, análises dos impactos das desigualdades sociais em desempenhos educacionais, comunicação e identidade cultural, entre outros. Publicou o livro Corpo Modificado, Corpo Livre. Obrigado, professora Kênia, por aceitar o nosso convite. Me parece que há muita confusão sobre o que, de fato, significa os direitos humanos. Muita gente acredita que defender direitos humanos é apenas defender presidiários e criminosos. Você poderia definir, então, o que é direitos humanos? Essa confusão, a respeito do significado de direitos humanos é muito comum, de fato, pelo que a imprensa, as mídias divulgam, e as pessoas têm informações bastante parciais, sobre o que, de fato, são os direitos humanos. E eles são de extrema importância, e eu vou abordar aqui de uma perspectiva dos direitos humanos como algo que atravessa as nossas relações sociais. Portanto, eu não vou falar como jurista, mas como socióloga, antropóloga e historiadora. Então, é muito importante a gente entender esse papel que os direitos humanos têm na nossa forma de existência coletiva, nas sociedades contemporâneas. Olha só, o que é que são direitos humanos? Eles são direitos universais. Eles foram criados para proteger indivíduos e grupos de pessoas contra ações que possam interferir nas suas liberdades e na dignidade humana. Ou seja, eles servem para garantir que todos tenham os mesmos cuidados, independente da sua origem étnica, independente da sua religião, do seu sexo, da sua posição socioeconômica em qualquer sociedade humana que seja. Logo, a gente poderia dizer que eles são um conjunto de normas, de procedimentos que possibilitam a uma pessoa ter direitos que são considerados inalienáveis, ou seja, que nenhum poder instituído pode retirar das pessoas, como, por exemplo, direito à justiça, à liberdade, à igualdade, apenas pelo fato dessa pessoa estar viva e existir. Está percebendo que isso transforma os direitos humanos em algo de caráter coletivo? Então, essa é uma das suas características fundamentais. Os direitos humanos é uma espécie de alteridade, ou seja, mais do que uma empatia, alteridade como um reconhecimento do outro como alguém de direito. Isso vem influenciar as formas como nós estabelecemos as relações sociais entre povos de uma mesma cultura e também de uma maneira intercultural, ou seja, povos de culturas diferentes que vivem em países diferentes. E aí é que a gente pode perceber claramente a validação dessas garantias fundamentais humanas contra qualquer e todo tipo de violação. Então, é muito comum a gente ouvir sobre direitos humanos e eles vêm à tona, no debate público, sempre que ocorrem aí algumas atrocidades em escalas mundiais, como, por exemplo, atos terroristas, chacinas, crimes bárbaros, que vão ganhando aí muita repercussão. E as pessoas percebem que esse tema, portanto, está ultrapassando o espaço acadêmico, o espaço jurídico, e que é possível que todas as camadas sociais entendam da importância dos direitos humanos. Isso é muito interessante porque, vamos pensar o seguinte, por que direitos humanos se já existem leis? As leis garantem direitos, mas nem sempre uma lei é justa.
Nem sempre uma lei respeita a dignidade das pessoas. Pense só num regime autoritário que cria uma lei, por exemplo, que permite a violência contra pessoas que praticam uma determinada religião, ou mesmo que permite a tortura para indivíduos que se identifiquem com alguma ideologia política que vai contra esse regime autoritário vigente. Percebe que há regimes políticos na nossa história e que ainda estão vigorando em alguns países, onde a lei não garante dignidade a todas as pessoas humanas? E não apenas em termos políticos, nós devemos enquadrar a necessidade dos direitos humanos como algo a ser considerado como um valor, mas também em termos dos avanços da história mundial, do avanço da história da espécie humana e também, em termos até econômicos e, sobretudo, culturais. Há modelos econômicos, por exemplo, que incentivam o desrespeito ao trabalhador, deixando uma linha muito tênue entre usar a força de trabalho das pessoas e uma exploração que passa a ser indigna. Apesar da gente não ter mais a escravidão como um regime institucionalmente vigente e legitimado, tem muitas empresas e patrões que violam o direito das pessoas. E tem exemplos simples, como reter documentos, fornecer abrigos, que são mais depósitos de pessoas do que alojamentos. Patrões que não remuneram, mas fornecem alimentos e abrigos em troca de trabalho. Enfim, são inúmeras situações que aparecem tratadas pela imprensa, pelos juristas, pelos pesquisadores, que demonstram para nós que nem toda a sociedade age com respeito à dignidade humana. E o mais triste disso tudo é que essas pessoas que estão submetidas a essas situações indignas, elas não se sentem com valor, elas acham que elas merecem passar por aquilo porque elas não são ninguém e que não tem quem as defenda. Logo, elas não têm opção, é por pura falta de escolha e alternativas. E Kênia, quando surgiram esses direitos em nossa história? O momento simbólico aí na sociedade contemporânea que marca o surgimento dos direitos humanos foi a devastação deixada pela Segunda Guerra Mundial. Naquele momento, foi percebido que havia uma necessidade de um plano urgente de reconstrução que fosse baseado em valores que evitassem que aquilo ocorresse novamente num contexto de guerra, de conflito entre povos ou mesmo dentro de um país. E aí foi nesse espírito de harmonia com o final da guerra, com a paz tomando novamente espaço na relação internacional, que 50 nações, inclusive entre elas o Brasil, se uniram e construíram a Organização das Nações Unidas, a ONU, em 1945. Esse foi um momento marcado por um estresse da humanidade, digamos assim, porque ninguém aguentava mais crueldade, destruição que vinha sendo revelado com o final da guerra desde a Primeira Guerra Mundial, mas que aí teve o seu ápice na Segunda Guerra Mundial. Então, após esse momento, com o fim da Segunda Guerra, os direitos humanos ganharam pela primeira vez na história da humanidade um status global e que está vigente até os dias de hoje. Então foi nesse momento, com a criação da Carta da ONU, que a ONU foi criada e que estabeleceu regras a serem observadas aí pelos Estados membros, que se inaugurou uma nova ordem internacional, mais preocupada em estabelecer valores e normas que abrangessem qualquer ser humano em qualquer âmbito social, político, econômico, civil, cultural. E aí foi em que, em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi divulgada para o público, finalmente pronta. Seria possível, professora Kênia, resumir em temas o que efetivamente diz a Declaração Universal dos Direitos Humanos?
Sim, tem alguns temas que a gente pode pontuar para vocês perceberem a abrangência e a importância, né, da Declaração Universal. Por exemplo, direito à vida, direito à liberdade, direito à segurança pessoal, o direito a constituir família, direito à propriedade, direito à liberdade de pensamento, direito ao trabalho, direito ao lazer, direito à saúde e direito à educação. Resumidamente, esses são os temas, né, que estão presentes dentro dessa carta, para você perceber, né, a importância que tem na garantia da existência de uma qualidade de vida, de uma dignidade para a pessoa humana. Mas o fato de haver uma documentação internacional já não garante por si só que todos os países respeitem esses direitos? A documentação internacional, que foi inclusive chancelada e reconhecida, né, pelos Estados-membros, não é uma garantia por si só. É necessário que esses estados envolvidos tenham governos, né, e poderes instituídos que de fato ajam de acordo com essa declaração a qual eles assinaram. Veja, essa declaração ela não tem peso de lei, mas ela influencia as decisões legais no mundo todo. Ou seja, os países que a assinaram se comprometem a seguir os seus propósitos e defender seus princípios. Entretanto, os regimes políticos mudam. A história traz mudanças e nem sempre vivemos períodos em que todos respeitam da mesma forma esse compromisso assumido. Assim, torna-se necessário um envolvimento que demonstre que o conjunto de uma sociedade não aceita mais determinadas atitudes que ferem a dignidade e o valor humano. Mas ainda existe muita instabilidade no mundo contemporâneo e as transformações que vêm colocar em risco os avanços dos direitos do ser humano como algo que possa representar o maior valor acima de todos, e deveria ser, não é verdade? Um valor acima de qualquer interesse político, econômico, enfim, das formas de poder que submetem a vida das pessoas a seus objetivos. Independente de praticados ou não, a importância dessas instituições multilaterais, né, como a ONU, por exemplo, e de associações e lideranças que colaboram mundialmente, globalmente para os seus avanços, permite legitimar uma nova concepção de ser humano como alguém de valor, independente da sua condição, origem ou modo de vida. Então, eu concluiria a sua pergunta dizendo que, mesmo que um país passe por uma fase de desrespeito aos direitos humanos, a humanidade toda tem ganhado muito e tem avançado muito com o conhecimento, a divulgação do conteúdo, né, e da importância de reconhecer a dignidade da pessoa humana. Quer dizer que esse processo está em evolução, e mesmo em pleno século XXI, o ser humano não é reconhecido como um ser que precisa ser respeitado? Pois é, a dignidade da pessoa humana, a liberdade, a igualdade, são aspectos que todo ser humano anseia ter na sua vida. Todos nós, ao nascer, estamos submetidos a uma mesma lei, e, portanto, ao sermos julgados, não deveria haver distinção de classe social, cor ou poder econômico, não é verdade? Segundo a Declaração Universal de 1948, todas as sociedades e povos do mundo deveriam possuir e usufruir isso. Entretanto, sabemos que a realidade ainda é outra. O próprio ser humano está em evolução. E o seu conhecimento a respeito dos seus direitos ainda tem muito a ser aprimorado, ainda tem muito a se avançar, especialmente nos aspectos coletivos, das pessoas entenderem que quando eu reivindico um direito, eu posso estar reivindicando esse direito não apenas para mim, mas para todo o meu grupo ao qual eu pertenço. E isso, de fato, é um avanço ainda a ser instituído, a ser alcançado, para os povos compreenderem que os povos têm direito porque somos todos seres humanos. Então,
É por isso que a gente deve se atentar a esse respeito dos nossos direitos, das nossas garantias e buscar meios, instrumentos para exigir do poder público que defenda e proteja a todos, mesmo quando é um problema que não atinge a mim pessoalmente. Esse direito de defesa, sem distinção, é o que está assegurado nesse sistema internacional de proteção dos direitos humanos. E a gente deve, portanto, aí fazer o nosso papel como cidadão para o avanço desse sistema. E no Brasil, você poderia citar alguns exemplos importantes que estão em debate sobre a questão dos direitos humanos? Pois é, Kevin, olha só, apesar do conhecimento popular, dar mais peso para a questão dos direitos dos presidiários, há questões sociais muito importantes para avançarmos aqui no Brasil e garantir e efetivar esses direitos. Apesar dos avanços, o Brasil vivenciou e vivencia muitos atentados contra os direitos humanos, como, por exemplo, os praticados pelo nosso Estado, de exceção que foi implantado pelo governo militar durante os anos de chumbo da ditadura militar brasileira. Então, hoje em dia, apesar da Constituição Federal de 1988, ativistas pelos direitos humanos no Brasil ainda são ameaçados e até assassinados. Também temos fatores, por exemplo, de maior importância, como a violência contra a mulher, os assassinatos da população marginalizada, principalmente de jovens negros e moradores de periferia, o trabalho escravo, o crime organizado, a formação de milícias, a desigualdade social extrema, a pobreza, a fome, ainda esbarram na garantia dos direitos humanos para a população brasileira. E eu levantaria até outras questões: a autodeterminação dos povos indígenas, a autodeterminação de gênero, o respeito à diversidade religiosa, a questão da segurança alimentar, a gente está vendo aí o aumento da fome como um fenômeno social que resulta da nossa instabilidade econômica. Então, esses são temas que estão muito em pauta atualmente pela sociedade civil que, digamos assim, acompanha e vigia e zela pelo avanço dos direitos humanos aqui no Brasil. E vamos lembrar que o Brasil, por fazer parte da ONU e do sistema interamericano, ele é signatário de diversos tratados e convenções internacionais de direitos humanos. Então, a gente deveria ter um ordenamento jurídico e político aqui que aplicasse, que validasse essa nossa assinatura, com esse sistema internacional. Foi inclusive por esse motivo, Kevin, que o Supremo Tribunal Federal decidiu recentemente, por exemplo, que a discriminação contra pessoas gays, lésbicas e bissexuais, trans, deve ser equiparado ao crime de racismo no país. Então, veja, a nossa legislação sendo influenciada pela nossa inclusão, pela nossa assinatura, nossos protocolos nesse sistema internacional. E na sua opinião, quais são os mecanismos que podem servir de avanços para os direitos humanos? Bom, ótima pergunta, É importante entender isso. Em primeiro lugar, legislação e políticas públicas. Portanto, o nosso sistema judiciário, o nosso sistema executivo, os nossos representantes legais aí, eles são responsáveis aqui no Brasil por fazer esses avanços acontecerem efetivamente. E apesar de todos os avanços e conquistas que os direitos humanos representam para a humanidade, alguns desafios, infelizmente, ainda persistem. Principalmente se a gente pensa, por exemplo, na forma de vida de muitas pessoas ao redor do mundo que não possuem condição mínima e adequada para ter uma vida digna. O maior desafio, portanto, é justamente essa aplicação na prática daquilo que nós nos propusemos a sustentar como valores, percebe? Entre as justificativas, para que isso não seja ainda uma realidade, a gente pode encontrar aí a falta de conhecimento acerca do assunto pela sociedade,
a impunidade, né, ou seja, a falta de penalidade em vista do descumprimento desses direitos e até muitas vezes a falta de dispositivos, de mecanismos para que a gente possa denunciar a violação dos direitos humanos. A sociedade brasileira simplesmente desconhece os canais competentes, né, por onde pode fazer valer esses direitos e que a gente avance nesse sistema internacional do qual nós fazemos parte atualmente. Obrigado pelas suas informações, professora Kênia. Foi muito bom recebê-la aqui no programa e poder saber mais sobre os direitos humanos e a sua história e importância. Fique ligado que você vai receber mais informações que vão te ajudar a estar preparado para o ENAD. Abraços e até! Ficha técnica. Apresentação: Kevin Cardoso. Participação: Kênia Kemp. Gravação e edição: Charles Signoretto. Produção: Polis, agência experimental de publicidade e propaganda, e estúdio de design gráfico, EFOCAL ENAD. Direção: Luiz Carlos Correia e Helena Navarrete. Realização: Centro Universitário Unimetrocamp.